para pensar bem, para sentir bem, para viver bem, para ter bom casamento, para ter boa família, para ter paz e sossego, para ter uma nação abençoada e feliz. Ela chega a dizer isso, não é? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós estaremos nesses domingos de maio, tirando algumas lições que o Espírito Santo nos traz para entender qual o caminho de Deus para uma vida de vitória. Ensinamentos para vencer na carta de Tiago. Nós agora leremos todos os versículos do capítulo 1. Quem não tem hábito de ler livros inteiros da Bíblia, nesse mês de maio, vai ler toda a carta de Tiago. Porque tem crentes que adotam o esquema de leitura bíblica de caixinha de promessa. Nunca faz uma leitura da Bíblia de ponta a ponta. É preciso ler a Bíblia no mínimo assim, para estudá-la efetivamente. Vou estudar Romanos, vou estudar Efésios, e passar um bom tempo com a carta. Não é só destacando um versículo ou outro. Tem a sua razão de ser, em algum momento, fazer esse procedimento. Mas o normal, para que haja um crescimento efetivo de entendimento da palavra, é a leitura global da Bíblia e de cada livro da Bíblia. Leiamos então agora, a partir desse momento, todo o capítulo 1 da carta de Tiago. A nossa leitura será feita da seguinte forma: eu estarei lendo os versículos ímpares e a igreja estará lendo os versículos pares. Abra sua Bíblia em Tiago. Se já estiver preparado, diga amém. Amém. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. 2. Meus irmãos, espero Depois de toda a vida, passar por várias provações. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. 4. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, será dada. 6. Essa, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante ao andar Não pense tal homem ou mulher que receberá do Senhor alguma coisa. 8. homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. 10. Humilde na sua significância, porque ele passará como uma flor real. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de vida, ao qual o Senhor prometeu os que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundície e superioridade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho do seu rosto natural. 24. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua,
Antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Quantos podem dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Essa é uma das cartas mais práticas da Bíblia. Tem cartas na Bíblia, ou tem porções bíblicas que se referem a abstrações teológicas, ao mundo metafísico, além da física, ao mundo sobrenatural divino, o mistério do mundo dos anjos, o mistério da realidade do céu, o mistério da Trindade. Há declarações bíblicas misteriosas, enigmáticas, mas algumas que são práticas, objetivas e diretas. Porque o Evangelho pressupõe uma ortodoxia, ter as ideias corretas, ter os conceitos corretos, ter as opiniões certas, mas é também uma ortopraxia, comportamento correto, atitude correta, posicionamento correto. Essas duas coisas devem fazer parte da nossa vida cristã. A nossa vida cristã tem que ser marcada por uma mente corretamente iluminada pelas verdades da palavra e por uma vida corretamente alicerçada nas verdades da palavra. Como eu tenho dito aqui, disse ontem lá na igreja de Nova Vida, antes de começar o sermão, estava dizendo que a mensagem diz respeito à sua mente. Quando o pregador prega a sua mente, no segundo momento é o Espírito Santo pregando ao teu coração, e no terceiro momento é você pregando na sua vida. Então eu trago palavras para a sua mente. O Espírito Santo pega algumas dessas palavras e traz para o teu coração, e você pega essas palavras que entraram na sua mente e no seu coração e aplica elas na sua vida. Se você não aplicar na vida, não adianta ter vindo para o coração, não adianta ter vindo para a mente. O alvo final é alcançar a tua vida, o alvo final é alcançar a tua existência, o alvo final é alcançar o teu comportamento, o alvo final é modificar as tuas atitudes. Então existe uma dimensão na Bíblia que é teórica, de aprendizado, de ensinamento, ortodoxia, mas existe uma dimensão na Bíblia que é prática, que é objetiva, ortopraxia. Então precisamos entender e praticar, entender e viver, entender e colocar na nossa vida como uma realidade. A carta de Tiago é uma carta muito prática, com ensinamentos muito objetivos, e nós vamos aprender algumas coisas. Não será possível esgotar, exaurir todas as verdades inseridas nessa lógica de raciocínio de Tiago no capítulo 1. Existem vários elementos, o Espírito Santo foi guiando para escolher algumas questões para serem trabalhadas aqui nesta manhã. E você vai, ao longo da semana, estar com o compromisso, dever de casa, de estar lendo Tiago capítulo 1. Agora mudou o professor, dever de casa, Tiago capítulo 1. Lendo então, para aprender mais, para avançar mais, consolidar mais, porque Deus vai te abençoar, vai te fortalecer e vai te dar vitória em nome de Jesus. Então está pronto? Está pronto para a gente começar? Vamos dar início então a esse processo? Aperta os cintos. E nós vamos agora caminhar em nome de Jesus. Tiago, ensinamentos para vencer. Vamos ao primeiro tópico então, já passando ali a imagem, capítulo 1, alguns princípios. Primeiro, o papel da aprovação na vida cristã. Fortalecer a perseverança. Muito bem. Provação. Essa palavra é completamente diferente da palavra tentação. Tentação que faz é o diabo para você pecar. Provação é Deus quem permite para fortalecer a tua fé. Pastor, como que eu vou saber a diferença entre tentação e provação? É simples. Tem duas maneiras de entender isso. Primeiro, na tentação você está sendo impelido a pecar. Na tentação você está sendo impelido a errar. Na provação, isso não ocorre. Você pode estar sofrendo, pode estar achando muito difícil aquela luta, aquela dor, aquela circunstância, mas não há nada ali te impelindo a pecar. Você está passando por dificuldade. Então a tentação seria o caminho para pecar, e a provação seria o caminho para fortalecer. Então na tentação você está sofrendo, enfrentando as adversidades, tendo a sensação às vezes que Deus não é com você, que Ele te deixou de lado. Você tem algumas inquietações dentro de você, na sua alma, algumas inquietações existenciais, mas nada ali está ligado ao processo, está sendo conduzido, de conduzir você ao erro, ao pecado, a transgredir a palavra de Deus. Então a tentação, ela é do diabo para levar você ao erro. A provação são as circunstâncias da vida que você passa para você vencer. E o Espírito Santo também, ele te dá discernimento da diferença entre a tentação e a provação. Há um dom para isso, o dom de discernimento
discernimento de espíritos. Dom de discernimento de espíritos. Deus mesmo coloca no teu coração. Ele mesmo coloca dentro da tua vida. Ele mesmo coloca dentro do teu ser. Aquele sentimento, aquela sensação, aquela percepção de que a realidade que você está inserido, vivenciando, ela vem de Deus. Ou então ela vem do inimigo. Às vezes isso é tão claro que você sente isso até em contextos de casas. Quantas casas eu entrei e senti uma paz tão intensa, senti uma presença tão extraordinária, uma presença tão meiga e tão suave, uma presença tão envolvente no sentido positivo da palavra. E quantas vezes eu entrei em casa e senti um peso, saía e dizia para a pastora Vânia, ou ela dizia para mim, que peso há ali dentro, que situação assim estranha, que sentimento assim de contrariedade foi gerado em nós, porque as realidades espirituais presentes, elas são quase impalpáveis. A realidade do mundo espiritual, ela é tangível. A realidade do mundo espiritual, ela pode ser percebida. O mundo espiritual é real. Ele não consegue omitir o que ele é. Se chega com a presença demoníaca, as pessoas se sentem mal com aquilo. E com a presença de Deus, as pessoas sentem paz, alívio, segurança. Então, a atmosfera espiritual de Deus é completamente diferente de uma atmosfera espiritual do maligno. Então, isso o Espírito Santo dá. Discernimento de espírito. Levante sua mão dele e fala assim, maravilhoso Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo. Reforça Reforça em mim o discernimento discernimento de espíritos. Interessante que é espíritos. Então é para observar o mundo espiritual, espíritos malignos, espíritos que não procedem de Deus, e aquilo que é a dimensão do mundo de Deus, uma ação angelical divina, mas também espíritos humanos. Discernir espíritos humanos. Isso é ou não é real também? Quantas vezes uma pessoa pode estar rindo e com intencionalidade maligna? Quantas vezes a pessoa pode estar com posicionamento no ar, mas a intenção dela é ver? Então, discernimento de espíritos, o que vai lá na intenção, o que está lá dentro do coração, aquilo que só Deus sabe, e Ele revela, por assim dizer, a nós, seus filhos, seus servos, qual é a circunstância da coisa, qual é a essência da coisa. O Espírito Santo tem poder para isso. Então, a tentação, ela é uma experiência a partir do qual eu e você vamos passar para sermos fortalecidos. É como um teste que você fica 30 dias na empresa, para ver se você pode ser um bom vendedor, para ver se você pode ser um bom gerente. Então, você está passando ali por aquele teste, está sendo provado, chegou em casa e falou, Sabrina, terrível hoje foi desafios, mil desafios que eu tive lá na empresa. A Sabrina disse, não, fica firme, Renato, você está sendo ali provado, você está sendo ali testado, e no final disso você será aprovado. Então, a aprovação visa a nossa aprovação. A aprovação visa a nossa aprovação. Deus nos prova para nos aprovar, ou então para nos reprovar. Ele nos coloca diante de situações, permite situações na nossa vida, permite problemas, permite desafios, permite circunstâncias das mais variadas. E a forma como você lida com ela, você será aprovado ou será aprovado. Eu tenho ensinado algumas coisas aqui. E uma delas, você já deve ter me ouvido falar, que o problema não é o problema. Isso é uma coisa que você tem que guardar. O problema não é o problema. O problema é a forma como eu lido com o problema. O problema todo mundo tem. Todo mundo na vida tem problema. A diferença é a pessoa, a forma como a pessoa lida com o problema. Tem gente que pega o problema e cai em depressão por causa do problema. Se deixou levar, a pressão foi grande, não suportou, depois se deixou levar. Mas tem gente que pega o problema e se levanta como um leão e diz, eu vou reagir, eu não vou aceitar isso, eu vou adiante, eu vou prosseguir, eu vou vencer, eu vou pular esse obstáculo. Essa é a diferença. Então o problema não é o problema, em certo sentido, é a forma como você lida com o problema. Então a sentença que está ali na tela é o papel da aprovação na vida cristã. Já que existe aprovação, temos que saber qual é o papel da aprovação. O papel da aprovação na vida cristã é fortalecer a perseverança. Agora vamos ver versículos, o 2, o 3 e o 12. Vejamos então. Versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações. Algumas traduções falam tentação. Melhor tradução seria provação. Meus irmãos, tende grande alegria quando você enfrentar provações. Sejam bem-vindos. Então, a provação, quando vem até a nossa vida, nós não devemos murmurar. Nós devemos ter alegria. Estou sendo provado. Está vendo essa situação? Mas eu vou vencer. Porque cada provação que você vence, cada superação de problema que você alcança, cada vitória que você for subida, cada porta que se abre, depois que a porta ficou cerrada por um bom
parecia que nunca ia abrir. Cada vez que isso ocorre, você está mais fortalecido na fé. Você está conhecendo mais o Senhor. Você vai ficando mais íntimo dele. Você vai tendo mais confiança absoluta de que ele é contigo, de que ele é poderoso, de que ele é fiel, de que ele age. Irmãos, eu aprendi uma pequena lição. Durante algum tempo ainda falarei disso. Vocês terão um pouco de paciência comigo. Mas toda essa minha experiência no que diz respeito à consolidação da PUC lá em São Paulo. Porque a primeira experiência foi na Federal. Eu fui aprovado, saí de lá arrasado. Se a pastora Vânia estivesse comigo, eu viria até naquele ônibus de Juiz de Fora murmurando, irmão. E até sair da fé ia murmurar. Eu vim arrasado da justiça, com os critérios que eles adotaram, com as coisas que eles falaram, mas eu vim para cá pro Rio, eu não enxergava o hoje, eu não estava vendo o hoje. Você não viu o que Deus está vendo, Deus está vendo a totalidade das coisas, como você vê o aqui e agora. O que acontece aqui agora, muitas das vezes é o que você analisa, é o que você deixa entrar no teu coração, é o que você trabalha como um carpinteiro para formar sentimento, para formar pensamento, e isso não é muito sábio não, porque mais adiante, Deus está permitindo algo aqui, mais adiante Ele está vendo algo lá. Então o que está aqui é importante para o que vai acontecer lá, porque se eu tivesse entrado lá, teria algumas circunstâncias. Mas aí eu também não desisti. Vou tentar mais 2 faculdades. E fui para São Paulo. Tentei as 2. Passei nas 2 também. E finalmente entrei com uma que cai como uma luva para tudo aquilo que eu quero. E para aqueles que ainda não sabem, ganhei uma bolsa integral porque fiquei em 3º lugar. Então estarei no curso que é R$ 2.500 por mês, mas com bolsa integral. Não pagarei nada. Estarei indo para São Paulo para estudar durante 2 anos e formar esse mestrado em antropologia. Então, veja bem. Deus está no controle perfeito de todas as coisas. Isso é uma frase que nós falamos muito na igreja, mas na hora de ser desafiado pelo problema, a gente perde a noção disso, a gente perde a compreensão disso, a gente perde o senso disso e pensa que a situação é aquela que está ali. Aquele microfone que a rádio entra. Louvado seja Deus. Irmão, estou pregando, irmão. Louvado seja Deus. Né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. A pessoa perde, então, o senso, a percepção dessa realidade que Deus está no controle de todas as coisas. E agora, quando eu vejo que tudo se encaixou como uma luva, eu vou fazer exatamente o que eu quero, meu projeto 100% aprovado, o professor orientador é o maior especialista desse campo que eu vou trabalhar no Brasil, talvez, ou nos maiores, eu vejo como que Deus preparou tudo perfeitamente. Estava eu ali na Federal, chateadinho, aborrecidinho, aos olhos de Deus. Ah, Moisés está chateadinho, tadinho, aborrecidinho ele, tadinho, a pastora Vânia bombardeando, usada por Deus. Para com esse negócio, fica firme com Deus, olha para Deus, Deus é fiel, Deus é poderoso. Irmão, já estava até me incomodando, mas louvado seja Deus. Deus está contigo, Deus é fiel, de lá para cá, 3 horas de viagem. Mas Deus tinha um projeto, Deus tinha uma intenção, Deus tinha uma finalidade, Deus tinha algo para estabelecer e agora Ele estabeleceu. Olha para a pessoa que você vai dizer assim: o que Deus fez para você é teu. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. O papel da aprovação na vida cristã é fortalecer a perseverança. Vejamos agora o versículo 3. Sabendo que a aprovação na nossa fé opera a paciência, ou a perseverança. E o versículo de número 12, leia também comigo. Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido o homem que suporta a tentação, que enfrenta a tentação ou a aprovação, que lida com ela com sabedoria, porque quando for provado, o aprovado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Qual é a razão essencial, então, porque Deus permite a nossa aprovação? Existem algumas razões pelas quais Deus trabalha. Por que quando aceitamos a Cristo não vamos logo para o céu? Seria bom, né, irmãos? Aceitou a Cristo, seria assim, está um culto, né? Aí Deus só ia deixar para os pastores vivos para pregar. Aí quem aceita Jesus? Aí levantou a mão, aí caía a boca. Aí o pastor pensava, foi para o céu, louvado seja Deus. Quem mais aceita Cristo? Seria assim, se fosse o alvo, levar logo para o céu. Por que ficamos na terra? Ficamos na terra para cumprir uma missão. Você tem uma missão. E é preciso saber qual é a tua missão. Há uma missão geral e missões específicas. A missão geral é pregar o Evangelho. Em qualquer lugar, em qualquer momento. Se tem o Espírito Santo, tem autoridade para pregar o Evangelho. Comece a pregar o Evangelho. Pregue para o maior número de pessoas que você puder. Pregue o Evangelho simplesmente. Você tem autoridade para isso. Deus coloca no serviço, prega o Evangelho. A tua família, prega o Evangelho. Teus vizinhos, prega o Evangelho. Alguém no metrô, prega o Evangelho.
Louvado seja Deus, pregando o Evangelho sempre, pregando o Evangelho a todo momento, pregando o Evangelho a toda hora, pregando o Evangelho. Isso honra muito a Deus. Pastor Afani entra dentro do táxi, prega o Evangelho. Já estou até esperando. Eu estou conversando de futebol como motorista. Mas também foi a Eurocopa do jogo. A pastora Afani está quietinha. Daqui a pouco vai Jesus. Acabou a conversa do futebol. Aí começa a falar de Jesus. A motorista às vezes faz cara feia, não gosta. Às vezes olha lá para o lado de fora, às vezes apaga, não dá. Está pregando o Evangelho. Sempre pregando o Evangelho. Então, essa é a missão global de todos nós, mas é a missão específica. Deus me colocou numa missão específica. Sou um pastor de igreja. Isso Deus me chamou. Há pastores que foram chamados por si mesmo. Há pastores que foram chamados por alguém. Mas há pastores que Deus chamou. Aqui nessa igreja tem pastores que Deus chamou. Então Deus chamou para a missão pastoral, de ensinar o povo, de orar pelas pessoas, de interceder por elas, de auxiliá-las, de dar uma palavra de ânimo a elas, de aconselhar o caminho certo e correto. Louvado seja Deus. Essa semana a irmã Rosânia conversou com a pastora Glória e disse algumas palavras e eu guardo no meu coração para sempre. Obrigado por essas palavras que você deu à pastora Glória, ela compartilhou comigo. Fico feliz de saber que a missão está encontrando no seu coração, está encontrando na sua vida uma resposta positiva, porque Deus ele é fiel, Deus ele te ama, ele tem o melhor para você. Então esses versículos do capítulo 1 de Tiago estão nos ensinando que a provação na vida cristã é para fortalecer a perseverança. E nós precisamos de perseverança. Porque a perseverança é isso aqui, ó. Perseverança é isso. Olha aqui para mim. Problema número 1 da tua vida. 1, 2, 3 passos. Deus resolveu. Louvado seja Deus. Problema número 2 da tua vida. 1 passo. Deus resolveu. Louvado seja Deus. Problema C da sua vida. Número, letra. Número 3. Problema 3 da tua vida. Você deu 4 passos. Deus resolveu. Agora, problema 5 da sua vida. Olha o problema 5 da sua vida. Ó. Circunstância da sua vida. 5. Aí, meu irmão, ó. Até agora não houve intervenção divina. Ó. Você continua. Aí tem alguns filhos de Deus que perdem a paciência. Não quero mais saber. Não quero mais saber da igreja. Não quero mais saber de oração. Não quero mais saber de Jesus. Não quero mais saber de nada. Não perseverou, não tinha perseverança, fracassaram ali na aprovação, Deus ali tentando colocar eles numa escola de aprendizado, para eles terem um doutorado na área da fé, para eles terem um mestrado na área da fé, para eles terem uma especialização na área da fé, uma pós-graduação na área da fé, mas não passaram na aprovação, e a algum momento substituíram a resignação da fé pela murmuração, que parece apenas palavras, resignação e murmuração, parece apenas palavras, não conhece a sua palavra não, resignação da fé é de Deus, murmuração é do diabo. O diabo chega onde tem murmuração. A Bíblia diz que o diabo anda ao teu redor. Anda ao teu redor fazendo o quê? Contemplando a roupa que você veste, o seu sapato, sua forma de andar. É isso que o diabo está preocupado. Ele está preocupado essencialmente com a tua vida, de alcançar a tua vida com malignidade dele. Ou então de impedir que na tua vida venha a manifestação da presença de Deus. Então, quando o diabo está ao seu derredor, olhando a sua vida, você só tem que ter uma preocupação: não deixe lugar ao diabo. Só uma preocupação: não deixe lugar ao diabo. Porque se der lugar ao diabo, ele vai entrar. Se não der, ele não entra. É simples como 2 mais 2. Se deu lugar ao diabo, ele vai entrar. Não adianta, pastor, olha para mim, está dando lugar ao diabo. Pastor, fez um propósito, está dando lugar ao diabo. Se der lugar ao diabo, o diabo vai entrar. Por isso a Bíblia diz: não deixe lugar ao diabo. Agora, se não der lugar ao diabo, ele não entra. Não entra nas suas finanças, não entra na tua vida conjugal, não entra dentro da sua casa, não entra, irmão, se não der lugar ao diabo. Agora, como que se dá lugar ao diabo? Ligando televisão e assistindo pornografia. Como é que se dá lugar ao diabo? Ligando televisão e assistindo filmes satânicos. Como é que se dá lugar ao diabo? Se dá lugar ao diabo, aí o diabo entra. Agora, se a sua casa é um lugar de adoração, se a sua casa é um lugar de respeito, se a sua casa é um lugar de louvor a Deus, se a sua casa é um lugar de arrependimento quando ocorre o pecado, se a sua casa é um lugar de comunhão, se a sua casa é um lugar de fé e oração, você não está dando lugar ao diabo, ele não entra. Então nós não podemos dar lugar ao diabo. E a murmuração é lugar ao diabo que se dá. Quando eu começo a murmurar, eu estou na verdade, vou pegar pesado, hein? Quando eu começo a murmurar, eu estou na verdade invocando ao diabo. A murmuração é uma invocação ao diabo, é chamando ele para vir. Porque eu estou murmurando contra Deus Todo-Poderoso. Deus odeia a murmuração. Então não é a murmuração, está enfrentando o problema, é resignação na fé. Vou aguentar essa.
vou superar essa. Tenho força que Deus me dá para vencer essa situação. Vou continuar crendo e confiar nisso. Tem uma perseverança. Nós precisamos de perseverança para vencer. Algumas lutas serão vencidas imediatamente. Algumas lutas serão vencidas num determinado momento. Algumas lutas serão vencidas num curto espaço de tempo. Mas há lutas que só serão vencidas por uma longa batalha. E é preciso perseverar e não desistir. Perseverar, ficar firme. Vou ficar firme. Haja o que houver, eu não vou desistir. É preciso ter esse espírito. É preciso ter esse coração. E há pessoas que têm isso na vida, independentemente da fé. Tem pessoas que têm isso na vida. Tem pessoas que cresceram na vida porque tomaram uma decisão de vencer, enquanto outras cruzaram os braços. Tem pessoas que resolveram lutar pelo seu casamento até o fim, lutar e vencer, e outras jogaram toalha. Tem pessoas que tomaram uma decisão na vida de sair de uma situação, de uma doença fatal. Recebeu notícia negativa, disse: eu vou lutar até o fim para vencer essa enfermidade, para vencer essa doença, pela medicina, pela oração, vou fazer tudo que estiver ao meu alcance, e venceram. Então, a determinação, a perseverança, ela é importante para viver. Agora, imagina a perseverança potencializada pelo poder do Espírito Santo. Imagina a perseverança potencializada pelo poder do Espírito Santo. Aí, meu irmão, minha irmã, você vira um leão e uma leoa, aí ninguém segura você. Aí nada vai te deter. Problema nenhum na vida vai te paralisar. Circunstância nenhuma na vida vai fazer você ficar parado. Eu não sei se eu posso dizer que já cheguei a esse ponto, mas eu não estou perto dele. Estou perto dele. Em nome de Jesus, eu estou perto desse ponto que nada. Não tem nada mesmo. Pode ser qualquer problema, qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer isso, qualquer aquilo. Falaram isso, falaram aquilo, fizeram isso, falaram aquilo. Eu não quero saber. Eu tenho algo e um caminho para Cristo Jesus, me arrependendo dos meus erros, por errar, me colocando diante de Deus, pedindo a sua restauração, firmando os meus passos dele e prosseguindo nessa meta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Perseverança. Tem bênçãos que só virá para a sua vida pela perseverança. Você quer uma bênção que ainda não chegou? Perseverança. Não tem outra palavra para você, pastor. Estou orando a véspera, estou orando, meu filho. Pastor, estou jejuando, não sei mais o que eu faço. Continuo orando e jejuando. Perseverança. Persevere e você vai vencer em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra de homem? Amém. Aleluia. Vamos ao segundo princípio. Louvado seja Deus. Segundo princípio, a imprescindível sabedoria de Deus. Está no versículo 5. Leamos. E se algum de vós tem falta de sabedoria, quem não tem? Todos nós temos. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance no rosto, e ser-lhe-á dado. Deus está dizendo que nós precisamos de sabedoria. Qual é a diferença entre inteligência, erudição e sabedoria? Inteligência é a capacidade cognitiva de construir conhecimento. Inteligência, capacidade cognitiva de construir conhecimento. Capacidade cognitiva de descrever o ventilador. Capacidade cognitiva de ler o texto e foi alfabetizado. Isso é inteligência. Erudição, acúmulo de conhecimento. Pessoas que têm muita cultura, erudição ou cultura, acúmulo de conhecimento em várias áreas de saber, ou muito conhecimento concentrado em uma área de saber. Cultura, muita cultura, ela é muito culto. Erudição e sabedoria são ensinamentos práticos para viver a vida. Divinos, ensinamentos divinos para viver a vida. A Bíblia não é um livro para fomentar necessariamente a sua inteligência. A Bíblia não é um livro necessariamente voltado para aumentar o grau da sua erudição. A Bíblia é um livro voltado para te ensinar a viver, cheio de sabedoria divina, que desce dos altos céus, para iluminar o teu entendimento naquilo que você deve fazer, naquilo que você deve se posicionar, como você deve viver. Deus olhou a humanidade e disse assim: eles vão se desenvolver bem em inteligência. Lá nos primórdios, Deus falando para anjos, lá olhando Adão e Eva, Deus falou assim: vão se desenvolver bem em inteligência. Vou inventar computador, e o anjo é mesmo, seu irmão, vão inventar computador, automóveis para andar para lá e para cá, engenharia genética, eles vão, física quântica, eles vão ter manifestações extraordinárias de inteligência. E também terão muita cultura, vão até inventar prêmios para o orgulho humano deles da cultura. Eles vão chamar esse prêmio de prêmio Nobel. Vai dar prêmio Nobel para o químico, vai dar prêmio Nobel para o físico, para o matemático, para o escritor. Aqueles que entre eles vão considerar gênios supremos.
gênios absolutos, mas eles serão carentes de sabedoria. Eles não terão sabedoria para viver. Eles serão desastrosos em sabedoria. Eles serão erráticos em sabedoria. E isso é bem a civilização do mundo. Você olha para a Europa Ocidental hoje, não falta inteligência ali, pegando o continente mais evoluído do planeta. Você olha para a Europa Ocidental hoje, não falta ali acúmulo de conhecimento. Melhores universidades estão ali, Estados Unidos e Canadá. Então, um desenvolvimento cultural extraordinário, um desenvolvimento cognitivo extraordinário. Mas o que você verifica ali? Falta de sabedoria, cada vez mais, Deus sendo desonrado, a palavra de Deus sendo esquecida, ensinamentos totalmente contrários àquilo que Deus estabeleceu como padrão. Falta sabedoria. A Europa tem muita inteligência e muita cultura, mas falta sabedoria. A sabedoria só vem de duas maneiras: através da palavra e através do próprio Deus. Palavra e o próprio Deus. Como através do próprio Deus, pastor Moisés? Quantos estão comigo nessa manhã de um amém? Amém. Eu sei que você comigo. Louvado seja Deus. Então a sabedoria, ela vem através da palavra e ela vem através do próprio Deus. Como que ela vem através do próprio Deus? Através do dom de palavra de sabedoria. Vai aqui um exemplo para você de dom de palavra de sabedoria. Olha a inteligência do Espírito Santo. Era a Rússia soviética. Os ídolos da década de 20 do século XX. Stalin estava no poder. Stalinismo, o cruel regime soviético. Da década de 30, 20 e 40. Foi o reinado de Stalin na Rússia. E eles tinham um determinado toque de recolher. Estado de sítio. Ninguém poderia sair para fora de casa quando anoitecesse. E dois garotos saíram, um de 12 anos mais ou menos, outro de 17, para ir a um culto. Perderam o horário de sair de dia e se arriscaram. Quando atravessaram algumas ruas em direção a uma casa para cultuar a Deus, foram parados por uma patrulha do poderoso Exército Vermelho, conhecido assim. Estavam lá fazendo uma patrulha, chamaram os garotos. Falei, qual o problema de estar na rua essa hora? Aí o pequenininho começou até a tremer, 12 anos. O mais velho foi usado por Deus pelo dom de palavra de sabedoria. Dom de palavra de sabedoria não é sabedoria na palavra. Sabedoria na palavra é uma coisa, dom de palavra de sabedoria é outra. Um é sobrenatural, o outro pode ser mediado por estudo teológico. E o outro é sobrenatural, exclusivamente sobrenatural. Muito bem. E o garoto olhou para os dois soldados e disse assim: Senhor, nosso irmão mais velho morreu. Nós estamos indo agora numa reunião de família para celebrar a sua memória. E nós leremos o testamento que ele nos deixou. E vamos sim, que amávamos muito ele, louvar o seu nome. E depois teremos uma pequena confraternização de família e voltaremos para casa. O soldado olhou para o outro, olhou para ele, abaixou a cabeça e disse: Meus pêsames, pode ir, mas não fica andando na rua à noite. Nosso irmão mais velho morreu. Jesus morreu pelos nossos pecados. Estamos indo a uma reunião de família. A igreja é uma família. Celebrar a memória do nosso irmão que morreu. Celebramos a memória de Jesus que morreu pelos nossos pecados. Vamos louvar o seu nome pelo que ele representou, louvando com hinos de adoração a Jesus. E teremos uma celebração, uma comunhão, assim que o culto terminasse. Isso se chama palavra de sabedoria. Sobrenatural. Que Deus deu em situações difíceis que você não sabe o que fazer. Qualquer dia eu conto para vocês uma palavra de sabedoria que Deus me deu. Uma situação que eu pensei rápido durante 5 minutos. Qualquer das respostas que veio na minha mente, falei, estou perdido em qualquer uma delas. E eu pensando, o que eu falo? E veio uma palavra de sabedoria. Então Deus tem palavra de sabedoria para te dar. Em situações delicadas, situações complexas, situações difíceis. Às vezes uma palavra de sabedoria resolve uma crise entre o casal. Uma palavra de sabedoria dá a noção do que você deve fazer diante do problema. Uma palavra de sabedoria alivia você, estava em crise com aquilo, veio uma palavra de sabedoria, já sei qual é a solução. Isso é importante demais, em nome de Jesus. Então, segundo princípio, é imprescindível sabedoria de Deus. Nós precisamos da sabedoria de Deus na nossa vida. Deus é o quê? Ele é onisciente. Então imagina quais são os recursos da sabedoria de Deus para mim e para você, inesgotáveis. Deus tem sabedoria para todos os momentos da vida. Deus tem sabedoria para todas as horas da vida. Deus tem sabedoria para cada circunstância da vida.
Às vezes os filhos de Deus, nenhum de vocês aqui se enquadra nisso, tem alguns equívocos na sua caminhada de vida cristã. Às vezes ficam na expectativa de que ocorra uma manifestação sobrenatural divina para resolver o seu problema. E quanto mais mística a pessoa for, mais ela se inclina para esse tipo de questão. E se ela chegar no extremo disso, gente que chega no extremo disso, vai ser frequentador de casa do profeta. Vai bater lá na casa do profeta. Tem uma palavra aí para mim hoje? Porque chegou ao extremo do misticismo do evangelho. Deus usa profetas? Usa. Mas não se preocupe, se tiver que usar para você, leva até você. Você não precisa ir atrás dele. Você tem que ir atrás de Jesus. A Bíblia diz, se você tem um problema, uma situação, entra no teu quarto. Dobra teus joelhos e ora em segredo. E teu Pai que vem em segredo, Ele vai te abençoar. Se Ele quiser te dar visão, Ele vai te dar visão. Mas a palavra de Deus é o instrumento que Ele vai usar, basicamente, para te conduzir. Manuel de Melo. Quem sabe quem foi esse homem da mãe do Somal? Manuel de Melo. Fundador da Igreja Brasil para Cristo. Um dos ministros mais extraordinários que pisou no Brasil. Já está na glória. Esse homem, uma certa ocasião, queria a direção de Deus. Foi para o quarto do hotel. Falou com a esposa, ficaria um tempo lá em oração. Levou apenas a sua Bíblia. E orando. E Deus deu a ele uma visão. Ele conta a visão. Um homem sério, um homem de Deus. Ele disse da visão, ele viu Jesus. Jesus falou para ele, Manuel, estou aqui para te dar uma palavra. Você vai para São Paulo e vai construir um templo lá em São Paulo. E o templo está lá ainda de pé, chama-se Igreja Brasil para Cristo. E lá meu nome será exaltado e será glorificado. E ele construiu, levantou esse templo, um dos megas templos de São Paulo. Mas agora ouça o que eu vou te dizer, Manuel. É a primeira e a última vez que eu vou te aconselhar assim. Dessa forma. Olha ali para a cabeceira da sua cama. Ele olhou e viu a Bíblia que estava lá. Esse é meu caminho para que você siga. Esse é meu caminho para que você dê os seus passos. É a palavra. De hoje em diante, estarei te orientando exclusivamente pela palavra. Te dei essa visão com misericórdia. Você me buscou, você orou. Te dei a visão. Você vai para São Paulo. Perde o tempo. Mas não será mais assim. Será a palavra. A primazia da palavra na minha vida e na tua vida. A palavra de Deus tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É Deus falando. É Deus nos orientando. E Deus olhando para mim e para você. E dizendo, você reconhece que você tem falta de sabedoria? Você pode avaliar que às vezes você falhou por falta de sabedoria. Você chega à conclusão que você não é a suprema manifestação da sabedoria. Quem é que nos enquadra nessa palavra, irmãos? Se alguém dissesse assim, pastor, eu não preciso de sabedoria. Descobrimos a quarta pessoa da Trindade divina. O Pai Cristo Espírito Santo em você, né? Não precisa de sabedoria. Só Deus tem sabedoria perfeita, total e plena. Nós precisamos. E devemos fazer o seguinte, pedir a Deus. É só pedir a Deus. Um momento de oração, 1 minuto de oração. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e peça sabedoria a Deus. A palavra diz pedir e dar-se-vos. Estamos pedindo sabedoria, Deus. Sabedoria para vencer. Sabedoria para resolver os nossos problemas. Sabedoria para falar com as pessoas. Sabedoria para ter pensamentos sábios. Sabedoria para equacionar devidamente a turbulência dos nossos sentimentos. Sabedoria, precisamos de sabedoria. Derrama sobre nós sabedoria. A palavra está dizendo que é só pedir. Estamos pedindo nesta manhã que porções renovadas de sabedoria sejam derramadas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém, graças a Deus. Amém. Terceiro princípio. Louvado seja Deus. Terceiro princípio. Tudo que é bom vem de Deus. Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança
nem sombra de variação. Leia esse versículo 17 em voz alta. Pode ler, nem em voz alta. Boa dádiva e todo dom perfeito são lá do céu, várias luzes, em que não pode existir variação ou sombra de dúvida. Tudo que é bom, meu irmão e irmã, vem de Deus. Por isso que Deus tem que ser louvado por todas as coisas. Deus tem que ser louvado porque você acordou vivo. Milhares de pessoas morreram no Rio de Janeiro, no Brasil, milhões não sei no mundo, porque morrem milhões a cada minuto, em todos os países, em todos os continentes. Você está vivo. Você teve uma roupa para escolher no seu guarda-roupa, muitas pessoas não têm. Louvado seja Deus. Você foi tomar um cafezinho reforçado, algumas pessoas andaram pela rua pedindo alguém para pagar um café, ou pagar um bolo, ou um pão. Você está com a sua mente que pode pensar, louvado seja Deus, porque alguns caíram em distúrbios mentais e perderam até o funcionamento da sua mente. Pensa numa pessoa que entrou no mal de Alzheimer, que coisa terrível, perda da memória, perda da sua identidade, não sabe mais quem é, não sabe mais lidar com as coisas do cotidiano que eram familiares e são agora estranhas. Você está com a sua mente boa, seus olhos aí podem enxergar, quando as pessoas não tiveram nem o dom da visão na vida, algumas tiveram e perderam seus ouvidos. Você pode falar, você tem uma família, alguém que você pode amar e ter confiança que te ama e vai caminhar junto, que Deus colocou perto de você para vencer todos os dias da sua vida. Então qualquer coisa boa que aconteça na nossa vida vem de Deus. Por que Deus tem que ser adorado, tem que ser glorificado? Porque a maioria das nossas coisas, se pesar na balança, são coisas boas. Sim, eu posso lhe afirmar hoje, com a autoridade do homem de Deus, voltar que eu estou. Se uma pessoa diz que predomina na vida dela coisas ruins, ou é uma pessoa que não entendeu bem a vida, ou é uma pessoa que está debaixo da opressão do diabo. Porque pode ocorrer na nossa vida algumas coisas que são ruins, mas a maioria delas são boas. Quantos de vocês vão trabalhar amanhã num país que está aumentando cada vez mais o número de empregados, de desempregados, e você amanhã pode sair para trabalhar? Por mais cansativo que seja, acordar às 6 horas da manhã, pegar o metrô lotado, aguentar um chefe que não é mole às vezes, aquela dificuldade, o dinheirinho curtinho, não está sobrando mesmo no final do dinheiro, acaba o dinheiro, ainda tem mês aberta pela frente, mas você está ali, Deus te deu um emprego, Deus te deu alguma coisa para você fazer, e Ele pode te abençoar e melhorar. Algumas contas você paga, outra coisa você pede ajuda a um amigo, ou pede ajuda a um parente, já me ajuda aí nesse momento difícil, quando a situação superar, eu ajudo você também. Coisas boas. Se há predomínio de coisas ruins, é porque é a opressão do diabo. Porque até para pessoas que não são de Deus, Ele dá coisas boas. Deus é Deus, e lá no Egito, Ele fez com que houvesse trevas nas cidades egípcias. E onde viviam os hebreus, que era a cidade também egípcia, mas os hebreus estavam, tinha a luz. Deus pode separar a luz de trevas. Deus poderia fazer com que os ímpios andassem com a maior escuridão lá fora agora. Você andando assim, vendo tudo iluminado, o ímpio assim. Vem por aqui, o ímpio está andando. Está escuro para ele, para você estar iluminado. Deus poderia fazer isso? Deus poderia fazer com que o cristão semeasse a terra. E no dia seguinte, acordou e tinha lá um verdadeiro pomar. Foi só à noite, você dormiu acordando no pomar. E o ímpio, 10 anos para colher. Aí o ímpio olhando lá o cristão, pois é, irmão, numa noite você tem o teu pomar, eu estou aqui há 10 anos. Mas é diferente, eu sou de Deus, Deus fez isso. Você deve ser 10 anos, eu sou um dia. Mas Deus abençoa a terra do ímpio e abençoa também a terra do justo. O ímpio planta e colhe, o justo planta e colhe. Isso é a bondade de Deus para com todos. Mas imagine então a bondade de Deus para com os filhos. Vocês aqui têm filhos e sabem disso. Por mais que você caminhe em direção ao vizinho, você faz algumas coisas por ele. Uma criança vizinha, mas você chama lá o pai. Não é um problema seu exatamente. E a mãe, cuida do seu filho, tá? Mas seu filho, você vira leão, você mergulha no oceano profundo. Seu filho, você para o universo. Seu filho, você grita para todo mundo ouvir. Tem algumas associações nossas com esse mundo que mostram a associação de Deus também conosco. Por isso que a Bíblia diz, não toqueis nenhum dos meus ungidos.
Por quê? Porque são de Deus. E aí é uma coisa muito particular, Deus pode abençoar todos. Mas ele diz, eu tenho meus ungidos, não toque nos meus ungidos. E Deus dá experiências com isso, irmãos. Uma experiência nessa manhã. Eu trabalhei numa localidade, no centro da cidade, uma empresa que mexia com a Bolsa de Valores. Um dia, nunca me esqueço dessa história. Como ele já partiu, posso contar a história, fico mais à vontade. Um dia, o meu chefe, lembrei até do nome dele aqui agora, deixa eu falar, me chamou de Moisés, leva essa máquina aqui de calcular. Eu trabalhava fazendo os cálculos, ele só mandava, escrevia algumas coisas, faz esses cálculos aí, pega essa máquina de calcular e leve lá até o fulano, o dono da corretora. Um milionário que só saía de carro, não andava na ajuda, só saía de carro e entrava no estabelecimento. Não falava com ninguém quando ele entrava. Ele passava assim, passava para os funcionários. Os funcionários falavam bom dia, depois não falava nada, bom dia, ele entrava na sala dele, 5 minutos, tudo um código. 5 minutos, o secretário tinha que entrar, deixar tudo claro para ele, senão ele mandava embora. Sujeito arrogante, difícil de lidar. Leva a máquina lá para ele. Peguei a máquina. Cheguei lá, falei para a secretária dele, eu tenho que entregar a máquina para o subdiretor do vou falar com ele. Aí falou e ele defenestrou. Não quero saber de nada, não sei o quê. Lá de fora eu ouvi os gritos dele com ela saiu. Falou para eu levar a máquina embora, não quero saber de nada aqui não. Ele estava preocupado em resolver o assunto. Voltei e falei com o meu subchefe. Falei só, não podia ser a máquina não. Aí o defenestrado fui eu, me esculhambou. Aí você vai ser competente, pô. Irmão, chegou quase que as raias de ofensa racial. Foi tão abalador, me dá um desculpa se fosse hoje. Foi tão abalador que eu saí para almoçar e não voltei. Fui para casa. Eu não tinha condições psicológicas de voltar. Fui para casa abalado, era solteiro, minha mãe perguntou, o que houve? Mas não houve nada não. Passei uma semana, não tinha celular naquela época, então ninguém me ligou. Na minha casa não tinha telefone, éramos bem pobres, então ninguém teve contato. E eles estavam lá, o que houve com Moisés? Uma semana depois eu voltei. Aí entrei lá para resolver o assunto, falei com o outro subchefe, que eu não encontrei ele. Quer ir embora da firma? O que houve? Você quer? Não quero mais ficar não, vou embora. Não, tá bom. A gente vai assinar toda a papelada aqui. Rapaz, aí ele disse assim para mim, você não sabe o que aconteceu naquele dia que você foi embora. Falei o quê? O fulano, que era o meu subchefe, ele acabou de almoçar, e colocou a cabeça assim no braço, lá no seu escritório. Como ele era chefe, deixamos ele lá um tempo, passou-se uma hora e pouco, pedi para alguém chamá-lo, porque tinha uma reunião. Aí a pessoa foi, chamou e disse, chamei, mas ele não atendeu não, estou lá dormindo, sono profundo, não era isso. Aí alguém voltou lá e tocou nele. O pessoal desacordado, chamaram a ambulância. Ele estava morto. Irmãos, eu levei aquele susto. Vou dizer a vocês. Peguei o meu dinheiro, porque eles eram muito ricos, eles não, mas resolver logo, aquele toma o teu dinheiro, já está resolvido. Eu desci e estava na 7 de setembro, caminhando em direção à Praça Tiradentes para pegar o 284, Praça Seca Tiradentes. No meio do caminho, eu abalado pela notícia, a voz de Deus falou dentro do meu coração. Nítido, 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 nítido. Ai daquele que tocar em um dos meus ouvidos. Foi a primeira experiência que eu tive com essa verdade. Eu cheguei a ficar abalado. Parei assim numa esquina ali antes de atravessar Rio Branco, encostei assim no poste, abaixei a cabeça, fiz uma oração, meus olhos se enchiam de lágrimas assim, fiquei olhando ao redor, abaixei a cabeça de novo, caminhando lentamente, peguei meu ônibus e vim para casa. Ninguém pode brincar com a palavra de Deus. Ninguém pode brincar com o que Deus diz. Ninguém pode anular as declarações de Deus. Se Ele falou, de alguma maneira, Ele vai cumprir as coisas que Ele falou. Então devemos ter um santo terror de guardar no nosso coração verdades espirituais reveladas na palavra. Tudo que é bom vem de Deus. Então saia pela vida fora, louvando a Deus por todas as coisas. Cada conquista sua, você louva a Deus.
Cada coisa que Deus te der, cada porta que Ele abrir, louva a Deus. Chegou em casa no dia de trabalho e nenhuma bala perdida te encontrou, louva a Deus. Mais um ano está se passando, semestre se passou, louvado seja Deus. Faça um pequeno culto de ação de graça na sua casa. Passou-se um semestre, estou vivo, estou de pé, na presença de Deus, louvado seja Deus. Posso ouvir a palavra de Deus sendo pregada para a minha vida, louvado seja Deus. Posso ter uma igreja para frequentar e adorar o Senhor, louvado seja Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Diga essa frase aí em voz alta, pode ler ela. Tudo que é bom vem de Deus. Mais uma vez. Tudo que é bom vem de Deus. Tenha essa consciência dentro de você em nome de Jesus. Quarto princípio. Louvado Deus. Louvado seja Deus. Diante de Deus, aptos para ouvir. Pode ler para mim aí. Diante de Deus, aptos para ouvir e cautelosos para falar. Glória, eu pensei até que era a voz de Deus, vibrante assim. Meu Deus está falando aqui, louvado seja o Senhor. Diante de Deus, aptos para ouvir e cautelosos para falar. Como isso é importante. Versículo de número 19. Olha aqui. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Mulher também, né? Não pensa que você escaparam, né? A linguagem aqui da Bíblia que ainda não era do século XX, multiculturalista. Então, é um homem. Se fosse hoje uma tradução da Bíblia, portanto, meus amados, amados filhos de Deus, todo ser humano, né? Linguagem politicamente correta. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Irmãos, segredo de Deus. Quantos filhos de Deus inverte isso daí, né? Quantos filhos de Deus são aptos para falar e tardios para ouvir? Inverte a palavra que é bênção de Deus. Sai falando tudo que aparece na cabeça. Vem uma ideia, você sai falando. Tem uma situação, sai falando. Tem uma circunstância, sai falando. Não sei. Eu estou falando aqui de Deus. Pode ser que em um momento Deus esteja um pouquinho irritado. Demais. Pode ser que em algum momento Deus esteja falando assim, demais esse cara. Demais. Senhor, quer lá ter uma ação? Não, segura um pouquinho, vamos ver se para, vamos ver se aprende. Domingo, que dia hoje? Dia 3 de julho de 2016. Vamos ver se aprende. Deus está falando assim, Moisés vai pregar lá, vamos ver se. Diante de Deus, aptos para ouvir. Sempre prontos para ouvir. Sempre ouvindo mais, prestando atenção, querendo aprender e cautelosos para falar. A fala, quando nós falamos, quando nós interpretamos, quando nós damos opiniões sobre as coisas, tudo isso tem um risco. Nossas palavras têm que ser palavras ponderadas, sábias, cautelosas, palavras ferem, palavras machucam, palavras decepcionam, palavras afastam, palavras aproximam, palavras curam, palavras restauram, palavras têm um poder tremendo nas relações humanas. Então, Deus sabendo do poder que tem a palavra, e o ser humano sendo muito voltado imediatamente para falar, para opinar, para construir sentidos explicativos. Veja o mundo cheio de ismos, né? O que é esse mundo cheio de ismos? Se fala nessa palavra. Não querem ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, querem falar. Então, vários ismos: relativismo, hedonismo, humanismo, antropocentrismo, existencialismo. Quando eu faço uma palestra sobre isso, a última vez que eu fiz, eu coloquei 25 ismos para analisar, da nossa cultura, da nossa sociedade, pós-modernismo. Isso tudo é o homem que não é apto para ouvir e nem cauteloso para falar. É o contrário, é apto para falar, se acha apto para falar e não quer ouvir, é remisso para ouvir, não quer ouvir e, sobretudo, ouvirmos a palavra de Deus. Então, você quer um caminho de sabedoria, meu irmão? Siga a palavra de Deus. Pronto para ouvir, como vocês estão fazendo nessa manhã. Louvado seja Deus, Deus vai abençoar. Passa aí no teu filtro, sim. Vai analisando, vai encaixando numa área da tua vida, deixando de lado alguma coisa que está bem na tua vida, vai pegando uma coisa ou outra que está sendo ensinado nessa manhã para enquadrar a tua existência e melhorar a tua existência e aproximar você mais de Deus. Há uma promessa. Então Deus está nos dizendo que Ele deseja que nós tenhamos o compromisso de estar ouvindo mais a sua palavra, a sua voz, o seu aconselhamento e falando menos, para não atrapalhar o que Deus fala. Quando duas pessoas falam, é necessário que uma ouça e a outra fale. Não é assim? Isso não acontece demais na vida? Às vezes você está falando, uma pessoa começa a falar, que coisa irritante, não é? Que coisa irritante demais. Às vezes com alunos ouvindo assim. Ainda mais com os alunos do Estado,
que é uma geração micro-ondas. Eles querem tudo rápido. Aí vem chegando, professor, a minha nota, tem uma fila. 4, 5, a minha nota. Quem foi que falou aí, pessoal? Quem foi que falou? Foi ele aqui, porque lá é duro mesmo. Foi ele que falou. Minha nota, você sabe o que é fila? Você pode esperar uma fila? Irmãos, quando eu estou num dia assim, sem influência da pastora Vânia, porque a pastora Vânia é muito santa, ela me influencia bem. Quando eu estou com influência dela, eu atendo. Quando eu não estou, aquele aluno eu marco ele, irmão, marco mesmo. Fico meu viagem. Você vai olhar, beber um café, daqui a 10 minutos você vai, professor, daqui a 10 minutos você volta a correr a sua nota. Aprende a esperar, aprende a ter paciência, aprende a respeitar, não tem, as coisas, a moda dele, a maneira dele, rapidamente. Deus está ensinando coisas importantes. Aprender a ouvir, aprender a ser sereno, aprender a analisar, aprender a mastigar devidamente as coisas. Agora imagina Deus nessa relação, né? Deus começando conosco e você interrompendo Deus. Já interrompeu Deus, pastor Bruno? Não, né? Então abriu o sorriso aí, acho que já interrompeu. Tá? Deus falando e você falando também, não pode. Então temos que ouvir a Deus. Ficar em silêncio e deixar Deus falar. E Deus fala através da sua palavra. Deus fala através da adoração, você está adorando a Ele fala. Deus fala no silêncio, experimenta isso. Silêncio diante de Deus. Os bispos medievais têm essa experiência. E eu aprecio essa experiência. Você ficar quietinho no canto da presença de Deus. Só liberando umas palavras de amor, lendo um trecho da palavra, depois fica quietinho ali e deixa a voz suave e mansa do Espírito Santo ali trabalhando no teu coração, trabalhando no teu ser. Siga esse exemplo da vida. Tem vitória para você em nome de Jesus. Sim. Louvado seja Deus. A decisão de cumprir a palavra, verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deus está dizendo então, quem é ouvinte da palavra, só ouvinte, e não é praticante, cumpridor, está se enganando a si mesmo. Está se enganando a si mesmo. Como você não está se enganando a si mesmo, eu posso falar o que eu vou falar agora. Porque eu sei que você vem assumir a palavra na tua vida. Mas imagina que tivesse uma outra pessoa hipotética, que não está aqui. Uma pessoa que eu estou inventando aqui agora. Um Napoleão, não é o nome de ninguém, né? O Napoleão veio para a igreja, eu sentou ali. O Napoleão está ali, só ouvindo a palavra, Napoleão já está pensando no almoço, Napoleão já está achando que eu estou demorando demais, Napoleão já olhou discretamente para o relógio, caramba, pastor Moisés, hoje está demais, né? 12 para meio-dia, meu Deus, Napoleão está vindo dele. Aí Napoleão vai para casa, não quer nem saber dessa palavra, vai viver, vamos ver, pastor. Aí a mulher dele não pode ir, ou alguém da família não pode ir. E aí, Napoleão, como é que foi? O pastor pegou lá, Tiago, falou, mas isso é coisa, é o discurso da fé, mas tem a vida real nossa aqui. Para ter até filosofia. Tem a vida real nossa aqui, não é? Discurso da fé é uma coisa, vida real é outra. Os pastores pensam que discurso da fé entra na vida real, e entra coisa de uma. Vida real, mulher, é o seguinte, amanhã, 5 horas da manhã, eu vou trabalhar, isso é vida real. Tem que ter também equilíbrio das coisas, da justifica, ele não quer praticar a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz para ele assim, Napoleão, se Deus fala tradução, Napoleão, sede praticante da palavra. E não somente ouvindo, senão, Napoleão, você está se enganando essa igreja. Coloque a palavra de Deus em prática. Coloque a palavra de Deus em prática. Tudo que você ouvir no sermão, tudo que você ouvir na pregação, coloque em prática. Ontem preguei lá na igreja de Nova Vida e Deus quebrantou umas 2 ou 3 famílias poderosamente. Depois o irmão veio e me abraçou e falou, irmão, essa palavra foi uma resposta de Deus para a minha vida. Eu falei, louvado seja Deus, eu pensei que se viesse aqui só para pregar para você, teria valido a pena. Porque entrou na tua vida, né, irmão? Entrou na tua família. Você precisava ouvir. Ele e a família choraram lá na frente do altar, abraçados e chorando na presença de Deus. A palavra entrou. A palavra foi uma resposta para o problema que estava sendo vivido. Então, quando você pega a palavra e cumpre, é isso que agrada a Deus. Não é só ouvinte. O Tiago é ouvinte da palavra. O que impede que o demônio esteja me ouvindo aqui agora? No meu entendimento das coisas, tem demônio me ouvindo. Lá na calçada, o corredor passa aqui, olha, lança uma palavra de maldição, alguma coisa, mas não tem o que tem que fazer com demônios. E os anjos de Deus também estão aqui, atuando, agindo, defendendo, cercando, criando barreiras. Louvado seja Deus. E Deus está aqui, recebendo a proteção. E nós estamos aqui louvando o Deus vivo. Cada um fazendo, cada um na sua. Cada um fazendo o que tem que fazer. Deus faz o que tem que fazer, o diabo faz o que tem que fazer, os anjos fazem o que tem que fazer, e você faz o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer? Ser ouvinte e praticante da palavra. Diga comigo, praticante da palavra. É isso que vai mudar. 6. Cuidado com as palavras. Já falamos um pouco sobre isso. Talvez o que diz Tiago. 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, cuida ser crente,
cuida ser evangélico, cuida ser cristão, cuida ser um homem ou mulher de fé, e não refreia sua língua, não refreia nela, extrapola no que vai dizer, no que vai falar, se não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Antes estava enganando a Deus, agora a Bíblia está dizendo que engana o coração. A religião dele é vã. O que é a palavra vã? Sem sentido. Algo é vão. Não tem sentido, não tem valor, não vale nada. Então Deus está dizendo que a língua é algo que você tem que pensar no uso que você faz delas, nas palavras que você libera, naquilo que você diz. E sobretudo vigiar, né? Porque há uns momentos de tensão. Aqueles momentos que você diz assim, você até planeja, vou dizer umas verdades que a pessoa precisa ouvir. Esse momento é um momento muito perigoso. Você pode extrapolar. Ou no momento de uma crise familiar, você ouviu uma, ouviu duas, ouviu três, aí você saiu lá de dentro do quarto, valendo teu livrinho sossegado, jogou o livro no sofá, bom, agora sinto muito. Agora também é a minha vez. E aí cria uma confusão enorme lá dentro. Então, a sabedoria no uso das palavras é algo que Deus está chamando a nossa atenção. Cautela, reflexão, refletir antes de falar. Seres humanos são seres dotados de reflexão, de razão. Refletir antes de falar. Papagaio não, né? Papagaio fala no ar. Um dia desse eu me lembrando de um papagaio. Passava e dizia, aí Moisés, já vai, né? Aí eu voltava, aí Moisés, já veio. Caramba, já vai, já veio. Ele dizia, eu entrava na vila, ia levar roupa lá na casa de uma senhora que minha mãe costurava, ele falava, aí Moisés já vai, eu saí da vila, aí Moisés já veio. Mas ele não tinha reflexão, você nunca falou outra coisa, você falava isso, já vai, já veio. Mas nós falamos muito mais, temos uma riqueza de palavras, palavras para explicar tudo, palavras para várias situações, e vale a pena examinar cada uma delas. Vale a pena ser um articulador de palavras. Como isso é importante? Nas minhas entrevistas, todas as vezes, quando não foi diferente em São Paulo, eu capricho nas palavras. Se você me ouvir falar para um entrevistador, você vai pensar até que eu sou um gênio. Eles ficam até impressionados. Esse entrevistador, pô, você fala muito bem, você se expressa muito bem, faz agora, o cara fica até cansado. Porque ele me fazia pergunta, eu respondi 15, 20 minutos com uma lógica de raciocínio. Tinha lido muito bem todos os livros para fazer a prova, né? Tinha lido com uma perfeição, estava dominando os livros. Então ele me perguntava uma coisa, eu o Vitor falou, Moisés, me responde uma última coisa, por favor, em 2 frases. Mas eu não cumpri não, eu respondi umas 10. Tá bom. Então você está aprovado, você vem para São Paulo, tá? Vê o horário direitinho. Palavras. Por que não fazemos isso no dia a dia? A bolsa. A bolsa é tua, né? Acho que foi nessa hora que eu ganhei a bolsa, né? Valeu. Sempre o Bruno com as suas jogadas espirituais, é verdade. Foi nessa hora que eu ganhei a bolsa. Louvado seja Deus. Palavras, então, elas têm que ser escolhidas com cautela. Por que não fazemos isso no dia a dia, irmãos? No dia a dia. Não é isso? A gente capricha, às vezes o marido e a mulher, aniversário de casamento, ele capricha, vai sentar lá no restaurante, capricha nas palavras. Fulano, não sei o que, ela fica apaixonadíssima mais uma vez. Mas por que no dia a dia também não tem mais cautela com as palavras? Tirar aquelas palavras ofensivas, tirar aquelas palavras que demonstram, assim, falta de atenção devida, usar palavras mais caprichadas. Todos nós temos que ter esse desafio colocado diante de nós, não só vocês, eu também. Porque Deus está muito preocupado com as palavras que saem da nossa boca. Jesus falou que as palavras que nós falamos vão ser um dia apresentadas diante dele na glória. Seremos julgados pelas palavras que nós falamos. Então, se eu estou falando palavra errada, pede perdão aí, para não passar vergonha no céu. Então, tira isso da tua vida e diz, ó Senhor, me perdoe ter falado assim e tal, porque Deus está olhando as palavras, porque sabe o poder que as palavras têm. 7ª, em nome de Jesus. A essência da fé, solidariedade e santidade. Veja o versículo 27. A religião pura, a fé verdadeira, imaculada, para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das populações, ajudar as pessoas e guardar-se incontaminado do mundo. Não aceitar como contaminação diabólica na tua vida, pecaminosa na tua vida. Então, a essência da fé é solidariedade e santidade. É isso que Deus quer de nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Santidade e solidariedade. Marque a sua vida com solidariedade.
Seja solidário com quem sofre. Seja solidário com quem precisa ser ouvido por você. Seja solidário com uma pessoa que precisa de um telefonema. Seja solidário o máximo que você puder. Errou, tenta consertar o alto, todos nós erramos. Mas procure ser solidário e procure viver uma vida de santidade, porque Deus exorta isso. Sede santos como eu sou santo. Ensinamentos para viver, para vencer. O papel da aprovação é fortalecer a perseverança. Precisamos da sabedoria de Deus. Tudo que é bom vem de Deus e vamos adorá-lo e glorificá-lo por isso. Diante de Deus devemos ser aptos para ouvir e cautelosos para falar. Temos que tomar a decisão de cumprir a palavra. Temos que ter cuidado com as palavras que nós utilizamos e saber que a essência da fé é santidade e solidariedade. No próximo domingo, capítulo 2, em nome de Jesus.